Fala, galera do terceiro ano, beleza? Vamos continuar nossos preparativos aqui de biologia, né? Vamos falar sobre a segunda parte da segunda lei de Mendel, que envolve casos especiais em que a gente tem dois ou mais pares de genes contribuindo para uma coisa só, que são casos de interação gênica, e também um caso em que você tem o oposto da interação gênica, onde na verdade você tem um par de genes para mais de uma característica ao mesmo tempo, que é a pleiotropia, beleza? Então na pleiotropia, normalmente você tem um par de genes para duas ou mais características ao mesmo tempo, tá? Isso é comum porque, na verdade, um mesmo gene pode ser responsável pela produção de mais de uma proteína, beleza? E aí, com isso, você vai ter fenótipos diferentes associados àquele mesmo gene, tá? Na maioria das vezes, isso não tem muita diferença com relação aos cálculos, porque a dominância não muda, tá certo? Se um par de genes está associado a uma ou outra coisa, a dominância entre os alelos desse gene não vai mudar para essa primeira ou para a segunda coisa. Por exemplo, imagina que você tenha um par de genes, azão e azinho, em que o gene azão seja responsável pela produção do pigmento azul e o gene azinho pela produção do pigmento verde, beleza? Só que ao mesmo tempo o gene azão é responsável pela produção de uma borda serrilhada na folha e o gene azinho pela borda lisa na folha. Então, quer dizer, sempre que ela tiver a cor azul, ela vai ter a borda serrilhada, porque o gene faz aquilo. Se ela tiver a cor verde, ela vai ter a borda lisa, porque o gene é responsável por essa característica, entendeu? Só que tem uma situação aqui dentro da pleiotropia que está associada à letalidade. E essa situação é extremamente importante, porque quando estiver associado à letalidade, ele acaba alterando a probabilidade, alterando as proporções dentro do cruzamento. Um exemplo disso na nossa espécie é o caso da acondroplasia, tá? É uma doença causada por um gene dominante. Então, indivíduos desão, quer dizer, o gene desão condiciona indivíduos acondroplásicos, ou seja, que apresentam a acondroplasia. E o desinho, indivíduos normais. Só que o gene desão em dose dupla é normal, é letal. Indivíduos desão não existem, eles não se desenvolvem, nem nascem. Então, toda vez que o cara falar de indivíduos que têm acondroplasia, esses indivíduos certamente vão ser desão, porque se for desão, ele não se forma, entendeu? E indivíduos normais são todos desinho. Então, assim, o cara bota lá uma questão para você, por exemplo, do cruzamento entre indivíduos com acondroplasia, são gerados 24 descendentes. Quantos espera-se que sejam normais? Então, por exemplo, nesse caso, aí, o cruzamento entre os acondroplásicos vai ser um cruzamento entre indivíduos desão e desão. Perdão, desão-desinho e desão-desinho. Desão não existe. Desão é letal. Beleza? Então, esse cruzamento, o que pode gerar? Desão-desinho, desinho. Só que o que acontece com desão? Eles morrem. Beleza? Então, minha proporção não vai ser uma proporção de 3:1, como acontece naturalmente. Vai ser uma proporção de 2:1. 2/3 dos indivíduos vão ter acondroplasia, 1/3 vai ser normal, e aí com isso a probabilidade de gerar indivíduos normais, ou quantos você espera que sejam normais, vai ser 1/3 da prole. Não estou dizendo que 8 certinho vão ser, mas você espera que 1/3 deles, 1/3 dos 24, sejam normais. Então você espera encontrar 8 indivíduos normais, beleza? Então tá aí, isso aí é que é a acondroplasia, tá? Bom, agora, na interação gênica, você vai ter uma situação em que dois pares de genes ou mais condicionam uma característica só. Então, assim, o que isso tem de semelhante na segunda lei de Mendel? Na segunda lei de Mendel, você parte de dois pares de genes, beleza? Então, você pode ter dois ou mais pares de genes, mas você parte de dois pares de genes. E aí, no caso da segunda lei de Mendel, esses pares de genes são de segregação independente. Vamos supor, por exemplo, que você tem os pares azão, azinho, bezão, bezinho. Azão e azinho e bezinho se segregam independentemente, porque cada um está num par de cromossomos. O que vai acontecer com o par azão, azinho é independente do que vai acontecer com o par bezão, bezinho. Os descendentes vão receber um gene de cada. Não importa se vai ser o gene azão ou o azinho, não importa se vai ser o gene bezão ou o bezinho, mas ele vai receber um de cada, beleza? Vai receber um azão e um bezão? Vai receber um azão e um bezinho? Um azinho e um bezão? Um azinho e um bezinho? Não sei, mas vai receber um de cada. Tranquilo? E aí a mesma coisa acontece aqui, porque na interação gênica eu também tenho um caso em que dois pares de genes com segregação independente
beleza? Atuam, só que eles atuam aqui no condicionamento de um fenótipo só, diferente da segunda lei de Mendel, onde cada gene faz uma coisa. Então, por exemplo, a cor da ervilha e a textura da casca. Então, a cor da ervilha pode ser amarela ou verde. A textura da casca pode ser lisa ou rugosa. Então, a ervilha pode ser amarela e lisa, amarela e rugosa, verde e lisa, verde e rugosa. Aqui, você só tem uma característica sendo condicionada. Então, por exemplo, a cor de cavalos. Tá? O gene azão é para o fenótipo alazão, aquele fenótipo em que o animal é marrom, beleza? Ele é marrom e tem as patas, né, brancas assim, com um risco branco aqui no rosto. Tranquilo? O gene Bzão condiciona o fenótipo preto, o animal é todo preto, uniforme. Tá? Azinho e Bzinho para ausência dos pigmentos. Tranquilo? Então vamos lá. Se o cara for azão alguma coisa, Bzinho, ele vai ter o fenótipo do azão, que é o fenótipo alazão aqui, ó. Aquele animal marrom, como eu disse, com a cara branca aqui, o risco branco, meia branca, beleza? Se ele for azinho, Bzão, ele não tem o alazão, mas tem o preto. Aí se liga, se ele for azão e Bzão ao mesmo tempo, ele vai ter, tipo, os dois fenótipos. Olha lá, ele é o fenótipo chamado de baio, que é aquele cavalo que é preto com a meia preta, perdão, marrom com a meia preta, beleza? Sem risco na cara. E se ele for azinho, Bzinho, ele é branco. Tranquilo? Bom, aí quando você faz o cruzamento entre os heterozigotos, olha lá, você pode usar aquela mesma tabela que você usava na segunda lei de Mendel, tranquilinho. Porque a situação é igual com relação ao cálculo, porque os genes A e B são de segregação independente. A única diferença vai ser nas combinações aqui para fenótipo. Ó. Antes era amarela e lisa, amarela e rugosa, agora é um só, baio, alazão, preto, branco, porque é tudo para a cor dele. Então, se você combinar os dois dominantes, fenótipo baio. Um dominante recessivo, alazão. O recessivo com dominante, preto. E tudo recessivo, o branco. Então, fazendo aqui o cruzamento, ó, combinando os gametas, ó, eu vou ter 9 possibilidades de indivíduos com fenótipo baio. Beleza? 3 aqui, ó, com fenótipo alazão. Esses 3 aqui com fenótipo preto. E só esse aqui que vai ter a combinação de azinho com Bzinho. Aí o fenótipo branco. Então, qual é a proporção fenotípica encontrada nesse cruzamento? A mesma proporção que você encontra lá na segunda lei de Mendel. Beleza, ó, 9 para 3, para 3, para 1. Tranquilo ou não? Porque você está combinando 2 pares de genes. Tá certo? Isso é a interação gênica, chamada de herança complementar também. Beleza? Porque os 2 pares de genes vão atuar ao mesmo tempo. Tá? Agora, olha esse exercício. Ó. Um cavalo macho baio, cuja mãe é branca, cruza com uma fêmea preta e tem um filhote alazão. Determine o genótipo dos pais e a probabilidade desse casal gerar um filhote macho branco. Vamos por partes, se liga. Primeiro você monta, tá? Você vai montar primeiro. O macho é azão traço, Bzão traço, porque ele é baio. A mãe dele é branca, azinho, Bzinho. A fêmea é preta, azinho, Bzão alguma coisa. E o filhote, azão alguma coisa, Bzinho, é alazão. Tranquilo? Aí, como é que fica o genótipo de todo mundo? Pô, se o cara é baio, mas a mãe dele é branca, a mãe dele só tem azinho e Bzinho para dar para ele. Beleza? Se esse filhote aqui é alazão, é porque a mãe tem um Bzinho para dar para ele, ó. Beleza? E se a mãe dele é preta, a mãe só tem azinho para dar para ele. Tranquilo? Então, aqui era a nossa incógnita. E aí você já sabe que se a mãe é azinho e Bzinho, ela tem que dar azinho e Bzinho para ele. Se essa mãe é azinho, ela tem que dar azinho para ele. Se esse cavalo é Bzinho, tem que ter recebido Bzinho da mãe. Então, molezinha, chegou no genótipo, acabou o problema. Se chegou no genótipo, acabou o seu problema. Por quê? Você tem um cruzamento entre um macho baio e uma fêmea preta, e você quer um filhote branco. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o que um tem de A e cruzar com o que o outro tem de A. Ele é azinho, ela é azinho. Está aqui. Vai pegar o que um tem de B e cruzar com o que o outro tem de B, os dois são Bzinho. Então, azinho, quando cruza com azinho, ou azinho, porque essa aqui só pode doar azinho. Né? Ela é azinho. Ele é que pode doar ou azão ou azinho. Se ele doar azão, nasce essa aqui. Se ele doar azinho, nasce esse aqui. Beleza?
Com relação a esse cruzamento, pode qualquer coisa, Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho ou Bzinho, Bzinho. Tranquilo? Bom, aí o que você quer? Um filhote branco? Então o filhote tem que ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então a chance meio disso aqui, 1/4 do Bzinho, Bzinho. E ele tem que ser macho, né? Se ele tem que ser macho, a probabilidade é meio. Tranquilo? Então, qual é a probabilidade desse casal gerar esse filhote? Meio dele ser Azinho, Azinho, vezes 1/4, vezes meio, que vai dar 1/16. Show? Então, vamos para o próximo caso de interação gênica, que é a epistasia. Na epistasia, você também tem 2 pares, pode ter até mais, beleza? Só que aí, nesse caso, um dos pares atua na inibição dos outros, né? Então, eu tenho aqui um par de genes sendo inibido pelo outro par. Só que aí, nesse par da inibição, o gene responsável pela inibição pode ser dominante ou recessivo. Quando o gene responsável pela inibição for dominante, você tem um caso de epistasia dominante. Quando o gene responsável pela inibição for recessivo, você tem um caso de epistasia recessiva. Tá? Então, assim, na epistasia dominante, um exemplo, a cor das galinhas caipiras. Tá? Você tem um gene Pzão para a cor marrom das penas. Um gene Pzinho para a cor preta. Tá? E o gene Ezão inibe o par de genes Pzão, Pzinho. Tranquilo? Aí, quando for um caso de epistasia, tenha preferência por colocar o gene epistático, que é o gene que inibe, na frente. Beleza? O par de genes responsável pela inibição, coloca ele na frente. Tá? E aí, você tem 4 combinações possíveis ali também de genótipos. Né? Sendo que, toda vez que o cara for Ezão alguma coisa, vai haver inibição do P. Então, não importa se a galinha vai ser Pzão, 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 Pzinho ou Pzinho, Pzinho, porque se ela for Ezão alguma coisa, tipo Ezão, Ezão ou Ezão, Ezinho, ela vai ser branca. Sacou? Porque o Ezão inibe o P. Ela só vai poder ser marrom se ela for Ezinho, Ezinho, porque o Ezinho não inibe o P. E aí, Ezinho, Ezinho, Pzão alguma coisa para produzir o pigmento marrom, e só vai ser preta se for Ezinho, Ezinho, Pzinho, Pzinho, porque aí não inibe o Pzinho que condiciona a produção da cor preta da pena. Beleza? Bom, aí vamos lá, vamos no cruzamento. De novo, você pode fazer a mesma tabela, porque também se tratam de 2 pares de genes com segregação independente. Tá? Então, Ezão, Pzão, Ezão, Pzinho, Ezinho, Pzão, Ezinho, Pzinho, são os gametas que esse cara pode produzir. É a mesma coisa para essa fêmea aqui que vai produzir também. Só que agora, a minha combinação para a formação do fenótipo é um pouquinho diferente, porque o Ezão inibe, sacou? Então, eu vou ter aqui, ó, 12 combinações de fenótipos, onde a galera vai ser toda Ezão alguma coisa, independente do P. Ezão, 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 Ezinho, tá vendo? Ezão, Ezinho, isso tudo inibe o P. Ela poderia ser marrom, mas o Ezão não deixa. Ela poderia ser preta, mas o Ezão não deixa. Sacou? E aí, as outras que são Ezinho, Ezinho, podem ser ou marrons, no caso dela ser Bzão alguma coisa, ou preta, no caso dela ser Bzinho, Bzinho. Então, qual é a proporção que você encontra aqui? Você vai encontrar uma proporção de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 galinhas brancas para 3 marrons e uma preta. Beleza? Diferente do 9 para 3 para 3 para 1. Tá certo? Agora, na epistasia recessiva, você vai ter o gene recessivo inibindo. E aí é o caso clássico da cor de labradores. Tá certo? O gene Ezinho inibe a ação do Mzão e do Mzinho. Tá? Então, assim, quando o labrador é Ezão alguma coisa, Mzão alguma coisa, o Ezão permite a expressão do gene M e aí ele vai ter cor preta, condicionada pelo Mzão. Se ele for Ezão alguma coisa, Mzinho, Mzinho, aí ele vai ter cor marrom, beleza? Porque o Mzinho é para cor marrom e o Ezão está deixando o Mzinho de se expressar. Agora, independente do M que ele tenha, se ele for Ezinho, Ezinho, aí ele vai ter o fenótipo dourado, tranquilo? Que é quando ele não é preto nem marrom, o Ezinho impede a deposição do pigmento no pelo. Olha que engraçado, ó. O focinho desse aqui e o focinho desse, ó, mais clarinho, marronzinho, porque esse aqui, esse gene ele não inibe a deposição de pigmento na pele, sacou? Então, quando ele tem o nariz mais clarinho assim, ele é Mzinho, Mzinho. Quando ele tem o focinho mais escuro assim, ele é Mzão alguma coisa. Beleza? Então, a inibição é da deposição de pigmento no pelo, tá? Que é o que o cara vai perguntar para você. Qual é a cor dos pelos do labrador assim, tá?
Então aí, de novo o cruzamento entre heterozigotos, tá? Sendo que aqui no caso agora, se o cara for Ezão alguma coisa, Pzão alguma coisa, ele é preto, né? Perdão, Mzão, né? Mzão alguma coisa é preto, Ezão alguma coisa, Mzinho é marrom, Ezinho, Mzão ou Ezinho, Mzinho, vai ser o labrador dourado, tá? Então eu tenho 9 labradores de cor preta, 3 de cor marrom, e esses todos aqui, ó, são Ezinho, então vão ser de cor dourada, independente do M, beleza? Então a proporção fenotípica aqui vai ser de 9 labradores pretos para 3 marrons e 4 dourados. Já é? Tranquilo? Bom, vamos lá, num outro exercício, ó. Em uma variedade de petúnia, as flores podem ser brancas, rosas ou roxas. Suponha que essas cores de flores resultem de pigmentos cuja síntese é determinada por genes com segregação independente que participam de uma mesma via metabólica conforme esquematizado abaixo. Aí está aí. Apenas a presença de alelos dominantes em cada um dos dois losses determina enzimas ativas capazes de mediar as respectivas etapas de produção dos pigmentos. Quais são os possíveis genótipos de uma planta que apresenta flores róseas? Vamos lá. Antes da gente começar a fazer, a gente tem que se organizar, certo? E como é que a gente se organiza? Pô, ver quais são os genótipos que ele pode ter e quais são os fenótipos correspondentes. Se o cara tem Azão alguma coisa e Bzão alguma coisa, ele consegue produzir as duas enzimas. Então ele consegue produzir o pigmento rosa e consegue, a partir do rosa, produzir o roxo. Beleza? Se ele for Azão alguma coisa, Bzinho, ele produz o pigmento rosa, mas ele não tem a enzima 2, então a flor vai ser rosa. Tá? Agora, se for Azinho, não importa o B, a flor vai ser branca. Por quê? Se for Azinho, Bzinho, beleza, não tem nem a enzima 1 nem a enzima 2, você vai ficar no branco mesmo. Mas e se ela tiver o Bzão? Não importa, porque se não tiver a enzima 1, ele não consegue sair do branco para o róseo. A enzima 2 só atua em cima do rosa, entendeu? Então, independente do B, se vai ter ou não a enzima 2, se ela for Azinho, se não tiver a enzima 1, ela vai ser branca mesmo, beleza? Então, olha lá, quais são os possíveis genótipos de uma planta que apresenta flor rosa? Aqui, ó, Azão alguma coisa, Bzinho. Então, ela vai ser... se trata, claro, aqui de um caso de epistasia recessiva, né? É o Azinho que está inibindo o B. Então, para ser rosa, pode ser Azão, Bzinho, ou Azão, Bzinho. Beleza? Quais são as proporções genotípica e fenotípica esperadas entre os descendentes do cruzamento de plantas com genótipos Azão, Bzão, com Azinho, Bzinho? Vamos lá. Eu tenho o cruzamento, ó, de uma planta que tem Azão com outra que tem Azinho. Uma planta que tem Bzão com outra que tem Bzinho. O cruzamento é igual, só muda a letra, certo? Então, aí estão os tipos de descendentes que ele pode gerar. Azão ou Azinho, para quem ainda não entendeu essa parada, ó, o cara é recessivo, ele só pode doar Azinho. Esse aqui que pode doar Azão ou Azinho. Se ele doar Azão, nasce um cara assim, se ele doar Azinho, nasce um cara assim, por isso que é meio a meio, beleza? No B é a mesma coisa, só vai mudar a letra, tá? Então, quais são as combinações? Essas, ó. Tranquilo? Então, para gerar Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa, eu tenho que juntar esse com esse, meio vezes meio, 1/4. Né? Essa é a proporção genotípica, ó. Azão com Bzinho, 1/4. Azinho com Bzão, 1/4. Azinho com Bzinho, 1/4 também. Então, para finalizar a questão, falta só a letra C, onde ele pergunta qual a proporção fenotípica esperada do cruzamento entre heterozigotos. Então, essa situação aqui, que é uma situação da epistasia recessiva, como a gente já tinha visto, é igualzinha à do labrador, né? Para a gente não ficar também enchendo a sua paciência com um monte de explicação igual. De novo, a mesma proporção fenotípica do labrador aqui, 9/3/4, tranquilo? É só pegar lá naquela tabelinha do labrador e mudar para Azão e Bzinho, tranquilo? Bom, agora, para a gente finalizar, falta a herança quantitativa, que é um caso especial maneiríssimo de interação gênica, tá? Em que você tem mais de dois ou mais pares de genes responsáveis também por uma característica, só que aqui, diferente do que a gente viu até agora, não importa o gene, e sim a quantidade de genes dominantes. Porque, como o nome está dizendo, herança quantitativa. Se a herança é quantitativa, cada gene faz exatamente a mesma coisa. Cada gene dominante é responsável por exatamente o mesmo acréscimo naquela característica. Tá? Então, vamos supor, por exemplo,
Cor da pele. A cor da pele é um exemplo disso. Tá? A gente tem vários pares de genes responsáveis pelo condicionamento da cor da pele. Tá? Sendo que você vai ter genes dominantes responsáveis pela deposição de X pigmentos na pele. Tá certo? E o gene recessivo é para não depositar pigmento na pele, no caso a melanina, que é a pigmentação. Sacou? Então, a cor da pele vai ser derivada diretamente da quantidade de genes dominantes que o indivíduo tenha. Não importa quais, e sim de quantos genes dominantes ele tenha. Entendeu? E aí, tipo, a gente tem algumas características derivadas dessa parada. Por exemplo, o número de fenótipos possíveis. O número de fenótipos que vão aparecer numa característica condicionada por herança quantitativa vai ser igual ao total de genes envolvidos mais um. Por exemplo, nesse lance, vamos supor que a cor da pele seja condicionada por 4 genes, 2 pares de genes. Se ela é condicionada por 2 pares de genes, eu vou ter 5 fenótipos possíveis, porque eu tenho um fenótipo para o indivíduo que tem 4 genes dominantes, tenho um fenótipo para o indivíduo que tem 3 genes dominantes, para o que tem 2 genes dominantes, para o que tem um gene dominante e para o que não tem nenhum. Esse também tem o seu próprio fenótipo. Você tem que partir de um ponto zero, para ir depositando, né, acréscimo em cima daquela característica. Entendeu? Esse cara não tinha pigmento. Aí eu boto X, aí o cara que tem dois genes, eu vou botar 2X, 3X, 4X. Entendeu? Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui para um exemplo que é da cor das flores de paineiras. Tá? Vamos condicionar aqui também para 2 pares de genes. Beleza? Então, olha só. Eu vou ter 5 fenótipos. Ó. O fenótipo vai variar desde o branco até o vermelho. Sendo que o indivíduo branco não tem gene dominante nenhum. O indivíduo que é rosa claro com um gene dominante, rosa médio com 2 genes dominantes, ou seja, é mais escuro do que aquele. Quanto mais genes dominantes, mais escuro ele vai ficando até chegar ao vermelho. Beleza? Então, assim, para o cara ter esse fenótipo aqui, ele só pode ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, ou seja, ele não tem gene dominante nenhum. Sacou? Aí, para o cara ser rosa claro, basta que ele tenha um gene dominante. Qual? Qualquer um. Qualquer um. Pode ser um gene Azão ou um gene Bzão, porque eles fazem a mesma coisa. Então, se ele for Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, ou Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, as flores vão ser de cor rosa claro. Se ele for Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, ele tem 2 genes dominantes. Então, ele vai ter cor rosa médio, que vai ser a mesma cor do cara que é Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, porque eles fazem a mesma coisa, o B. Só que esse cara tem 2 dominantes, esse também e esse também. Entendeu? Para ser rosa escuro, ele tem que ter 3 genes dominantes, ou seja, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, ou Azão, Azinho, Bzão, Bzão. E para ser o mais escuro possível, ele tem que ter todos os genes dominantes. Aí qual vai ser a proporção que a gente encontra esses fenótipos? Olha só, você está cruzando genes com segregação independente, beleza? Então é o mesmo tipo de cruzamento que a gente vem vendo o tempo inteiro, Azão, Azinho com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho, e aí você tem esses genótipos possíveis, e agora me importa o fato dele ser Azão, Azão ou Azão, Azinho. Porque o cara que é Azão, Azão tem 2 dominantes, e o cara que é Azão, Azinho tem um só. Então a probabilidade de sair esse cara, 1/4. A probabilidade de sair esse meio ou 2/4, beleza? Esse aqui, 1/4. Mesma coisa para cá, só vai mudar a letra. Tá? Então assim, qual é a probabilidade de sair esse indivíduo? 1/4 vezes 1/4, 1/16. Tá? Esse aqui, 2/4 vezes 1/4, 2/16. 1/4 vezes 2/4, 2/16. Como para ser rosa claro, pode ser esse ou esse, 2/16, mais 2/16, 4/16. Para sair esse aqui, 1/4 vezes 1/4. De novo, 1/4 vezes 1/4. Aqui, ó, 1/4 vezes 1/4, 1/4 vezes 1/4. E esse aqui, ó, 2/4 vezes 2/4. Então dá 1/16, mais 1/16, mais 4/16, 6/16. Beleza? Aqui de novo, ó, 1/4 vezes 2/4, 2/4 vezes 1/4, 4/16. E 1/4 vezes 1/4, 1/16. Beleza? Então, se você puser isso num gráfico, vai ficar uma parada bem assim, ó. A proporção fenotípica desse cruzamento vai dar um indivíduo que não tem gene dominante nenhum, para 4 indivíduos que têm um gene dominante, para 6 indivíduos que só têm 2 genes dominantes, para 4 indivíduos também que têm 3 genes dominantes, e um indivíduo com 4 genes dominantes. E se você notar,
essa característica, né, essa distribuição acaba se combinando assim com aquilo que a gente chama de distribuição normal. Se você pegar na população, normalmente a população miscigenada, uma população bem distribuída, né, esses fenótipos se distribuem segundo uma curva mais ou menos assim, ó, onde você encontra muito mais indivíduos com fenótipo mediano do que com os fenótipos extremos. Pensa, por exemplo, na altura. Se a altura varia de 1,20 m, né, de um ser humano normal, varia sem nenhum tipo de doença, nanismo, gigantismo, nada disso. Tá? Vamos supor que varie de 1,30 m até 2,20 m. Aí eu pergunto, quantas pessoas de 1,30 m você já viu na sua vida? Né? Quantas pessoas de 2,20 m você já viu na sua vida? Mas quantas de 1,75 m você já viu? Zilhões. Né? Então faz uma curva desse tipo, que é chamada de curva de distribuição normal. Beleza? Então mais ou menos acompanha esse tipo de distribuição. Falou? Bom, aí vamos nesse exercício aí. Ó. A altura de determinada espécie de planta varia de 12 a 108 centímetros e é condicionada por 3 pares de genes com herança aditiva. Herança aditiva eu botei em negrito aqui porque é a mesma coisa que herança quantitativa. Tá? Determine a altura dos descendentes do cruzamento entre uma planta azão, bezão, cezão, e uma azinho, bezinho, cezão. Toma cuidado para não ir no embalo. Tá? Então aqui, para começar, eu tenho que saber qual a contribuição de cada gene. Se o cara vai te perguntar qual é a altura de alguém, você tem que saber quanto cada gene dominante contribui. Beleza? Então a altura varia de 12 a 108. É condicionada por 3 pares de genes. Beleza? Então, o indivíduo que tem 12 centímetros é o menor possível, ou seja, ele não tem acréscimo nenhum na altura dele. O cara que é totalmente recessivo, 12 centímetros de altura. O cara que é todo dominante, 108 centímetros de altura. Beleza? É o máximo que ele chegou. Ele recebeu todo o acréscimo. Qual foi esse acréscimo? Foi um acréscimo de 96 centímetros. 6 genes dominantes me dão um acréscimo de 96 centímetros. Beleza? Então, como é que fica esse cálculo? Pô, 96 centímetros dividido por 6, porque os genes contribuem igualmente, vai dar 16 centímetros para cada gene. Cada gene individualmente contribui com 16 centímetros na altura do indivíduo. Beleza? Aí vamos para o cruzamento. O cruzamento é esse. Azão, bezão, cezão, com azinho, bezinho, cezão. Então, 100% dos descendentes, né, vão ser azinho, bezinho, cezão. Tranquilo? Ou seja, os descendentes têm 4 genes dominantes. Tá? Se eles têm 4 genes dominantes, qual vai ser a altura deles? Ó, 4 genes dominantes vezes 16, porque é a contribuição de cada um. Beleza? Nem inicial, individual. Então, 16 centímetros é a contribuição individual. São 4 genes dominantes contribuindo, então 4 vezes 16, 64. Mais 12 centímetros, que é a altura de onde ele parte. Ele parte de 12. 12 mais 16, mais 16, mais 16, mais 16, 76 centímetros vai ser a altura dessa planta. Beleza? Bom, aí é o seguinte, em algumas questões, não é tão comum, mas também não é tão raro, o cara pode pedir para você qual é a proporção fenotípica encontrada ou qual é a probabilidade de se encontrar descendente no cruzamento entre heterozigotos. E aí aqui existe uma característica muito legal que a gente pode fazer, descobrir ou concluir a respeito dessa distribuição fenotípica, dessa proporção fenotípica, utilizando a pirâmide de Pascal ou triângulo de Pascal, tá? Que é um recurso matemático bem maneiro. Daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona essa parada. Tá? Você vai ter que construir a pirâmide e aí você vai fazer uma pirâmide com um número de linhas referente ao número de fenótipos. Então, por exemplo, se for uma característica condicionada por 2 pares de genes, são 4 genes, então eu vou até a 5ª linha, porque se são 4 genes, eu tenho 5 fenótipos. Se for uma característica condicionada por 3 pares de genes, eu vou até a 7ª linha, porque são 7 fenótipos. 3 pares, 6 genes, número de fenótipos é igual a 6 mais 1. Beleza? Então vamos lá. Determine a proporção fenotípica esperada no cruzamento entre indivíduos azinho, bezinho, cezão, dezinho, ou seja, 4 pares de genes. Se são 4 pares de genes, eu vou construir uma pirâmide até a 9ª linha. São 9 fenótipos. Então presta atenção, como é que a gente constrói essa pirâmide? Ou triângulo? Né? Você vai começar do triângulo, no ápice dele, botando o número 1. Ele começa com o número 1. Beleza? E aí, os números que você vai preencher, cada um desses espaços aqui, para montar a sua pirâmide, eles vão ser iguais ao somatório dos 2 que estão acima dele. Então, esse aqui vai ser igual a 1, mais o que vem antes do 1.
Esse aqui vai ser igual a 1, mas o que vem depois. Como não vem nada, então beleza, 1, acabou. 1 mais nada é 1. 1 mais nada é 1. Tranquilo? A próxima linha, ó, esse aqui, 1 mais nada, 1. Esse aqui, 1 mais 1, 2. Esse aqui, 1 mais nada, 1 de novo. E aí você segue na próxima linha, ó, 1 mais nada, 1 mais 2, 2 mais 1, 1 mais nada. Beleza? Aí se liga, olha a próxima linha, ó. 1 mais nada, 3 mais 1, 3 mais 3, 3 mais 1 de novo, 1 mais nada. 1, 4, 6, 4, 1. Por que eu botei essa parada de vermelho? Olha lá, essa é a proporção fenotípica que a gente encontra em situações que você tem 2 pares de genes. Sacou? E essas proporções se referem, né, na ordem ao número de pares de genes dominantes que o indivíduo vai... Número de pares não, número de genes dominantes que esse indivíduo vai apresentar. Então, essa aqui é a proporção do indivíduo que não tem gene dominante nenhum. Essa aqui é a proporção do indivíduo que tem um gene dominante só. Essa é a proporção do indivíduo que tem 2 dominantes. Essa do que tem 3. E essa do que tem 4, do que tem todos os genes dominantes. Ó, 1, 4, 6, 4, 1. Tá vendo? 0, 1, 2, 3, 4. Sacou? Agora, quando você pegar e for seguindo, né, você vai ver ali, ó, é só ir somando, molezinha. E aí você completa, né, a sua pirâmide aqui, tipo, com 3 pares de genes. Eu vou ter 3 pares de genes para ficar um pouquinho mais fácil, que aí se você quiser fazer de 4 pares de genes, é só você ir somando. É só você ir somando, entendeu? Você vai botar mais uma linha e mais outra, você vai até a 9ª linha. Tranquilo? Aí essa aqui é a proporção fenotípica esperada para 3 pares de genes. Olha lá, com nenhum gene dominante, com 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, qual é a probabilidade de geração de um descendente com um fenótipo referente a 2 genes dominantes? Vai ser essa aqui, ó. Essa aqui é a proporção esperada. Então, qual é a probabilidade de encontrar? A probabilidade vai ser igual a esse aqui, 15, dividido pelo somatório disso aqui. E o somatório é sempre igual a 2 elevado ao número de genes que está envolvido na parada. Sacou? E detalhe, se você for notar essa pirâmide, ela é uma pirâmide que se distribui em potência de 2, começando com 2 elevado a 0. Ó. 2 elevado a 0 é 1. 1 mais 1, 2. 2 elevado a 1. 1 mais 2 mais 1, 4. 2 elevado a 2. 1 mais 3 mais 3 mais 1, 8. 2 elevado a 3. Entendeu? Então, sempre o somatório vai ser igual a 2 elevado ao número da linha menos 1. Sacou? Então, o somatório aqui embaixo vai ser igual a 2 elevado a 6, vai ser 64. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, muito obrigado. A gente se encontra em umas outras oportunidades.